Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSul Talks, Papo de Fábrica. Hoje nós temos um episódio especial, me apresento, meu nome é Rodrigo Sato, sou responsável pela área de estratégia e tecnologia da TechSul, ao meu lado direito o Milton. Obrigado, Sato. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Milton Fabrício, sou gerente de serviços comerciais da TechSul. E aqui como nosso convidado especial hoje, Guilherme Lippert, por favor, se apresente. Muito obrigado primeiramente pelo convite aqui. Só apresentando para a galera ali, eu sou o Guilherme Lippert, cofundador da V4 Company. Hoje a V4 é a maior assessoria de marketing do Brasil, potencialmente da América Latina, apesar de a gente não atuar tanto lá, no restante da América Latina, né? E hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre o que a gente vem fazendo, o que a gente conhece de indústria, talvez AI, vamos ver por onde que esse caminho vai. Que legal. Então, em nome da TechSul, a gente agradece pelo seu tempo, agradeço. pelo seu espaço aí na agenda. A gente sabe que é super disputada, principalmente chegando aí no finalzinho do mês, né? Mas te agradece a tua atenção e o tempo que você teve com a gente aí. Guilherme, para a gente começar, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o futuro de marketing e vendas na indústria, tá? A gente, queria saber que, na tua opinião, para a gente dar um start nessa nossa conversa, como que você acha que deveria ser a estrutura de equipes de marketing e vendas em uma indústria? E se elas, na sua opinião, ela se difere de alguma forma de outros segmentos? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Legal. Eu acho que assim, primeiro ponto que vale a pena a gente destacar aqui, que é algo que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, não só em indústrias, mas também em todos os outros setores que a gente vem atendendo na V4, é que a gente deveria, idealmente, não distinguir tanto marketing e vendas. Esse é um dos primeiros pontos, porque no nosso ponto de vista, o marketing ele está muito relacionado com a venda, porque no que a gente acredita, no que a gente traz para os nossos clientes, no que a gente traz nos nossos conteúdos, o marketing ele deveria objetivar vender mais, fazer com que os clientes, com que as empresas, com que o seu negócio venda mais. Então, marketing e vendas, na minha visão, no que a gente acredita, não deveriam ser necessariamente áreas separadas. Dentro da V4, por exemplo, no nosso time interno lá, a gente tem um cara que é o líder de marketing e vendas. Então, ele é o nosso CMO, mas ele cuida de marketing e também cuida de vendas. Óbvio que ele vai ter lá gerentes, coordenadores abaixo dele para cuidar de fato, desse time, dessa equipe. Mas é uma coisa só, porque existe muito a briga, de, você tá me trazendo um contato ali que não tem qualidade, eu falei com esse cliente aqui, esse cliente veio das campanhas, essas campanhas estão ruins e fica meio que aquela coisa de um joga a culpa no outro. E o vendedor não vendeu direito, eu levei o lead, mas a culpa é de vendas porque não fez o fechamento. Vendas é foda, né? Aquela coisa assim, no fim do dia, se tu junta tudo, talvez esse seja um bom insight inicial, assim, que se tu junta isso numa área, a galera entende que tem que se ajudar. E é óbvio que existem responsabilidades distintas. Então, se o teu contato lá, se o teu lead, o teu prospect, o teu cliente interessado, ele não tem as características necessárias para o teu vendedor vender, isso sim é uma falha da parte de divulgação, da parte de campanhas, da parte de quem faz a captação dos seus contatos. Sim. Se os contatos estão chegando, tem qualidade e não está tendo taxa de conversão, aí é óbvio que o problema está um pouco mais do lado de quem está vendendo. Mas quando a gente une as duas coisas, pelo menos na gestão dessas duas coisas, a gente acaba criando uma forma mais de trabalho em conjunto e menos um negócio de batata quente, sabe? Não, a culpa tá lá, não, a culpa tá aqui, a culpa tá lá. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. E o fato é que do que eu conheço de indústria, a gente atende algumas, não é um setor que a gente é, super, ultra, mega profundo hoje em dia, mas a gente tem alguns pontos legais que a gente pode falar. Mas o que eu sinto é que cada indústria vai ter um formato diferente de trabalho. Tem muita questão do representante, tem o distribuidor, tem gente que tem isso, tem gente que não tem gente que faz o direto para consumidor também, tem gente que não faz o direto para o consumidor. Fazer direto para o consumidor na indústria sempre é uma treta, porque tem indústria que quer fazer isso, mas aí ela fala, mas eu tenho meu distribuidor, eu tenho o B2B aqui, e aí se eu for vender direto, os caras vão parar de comprar de mim, mas essa é a minha receita atual, o que eu faço? Então, tem vários modelos distintos, mas eu acredito que a essência principal aqui seria da gente pensar no marketing como algo que driva, que traz receita, e isso ser o principal objetivo dessa área, unindo o máximo possível marketing e vendas. E outra coisa que eu falaria para as indústrias, não sei se eu vou antecipar algumas das perguntas que você tem aí, mas uma das outras coisas que eu falaria para indústrias é a gente tende
a olhar muito o marketing, meu ponto de vista, e vocês estão muito mais próximos das indústrias aí para confirmar ou me dizer que eu tô mentindo aqui, tá tudo certo. Mas meu ponto de vista é que toda vez que eu falo com indústrias, indiferente de que tipo seja, o investimento delas geralmente está muito no institucional e pouco na performance. Então, eles estão lá investindo, sei lá, numa campanha nacional, estão lá investindo num famoso, estão investindo, sei lá, às vezes vai fazer marketing digital, só que faz marketing digital, tipo assim, uma campanha da marca, não uma campanha de uma promo ou de algo específico que tá rolando numa região X ou Y. E eu sinto que eu consigo compreender isso, porque como você não tem controle do sellout, não é você que vende, né? Você tá vendendo através de um parceiro ou algo assim, você não tem controle do sellout, você não tem... Basicamente, você não consegue medir na prática as ações que você vai fazer, teoricamente, tenho ideias. Mas eu entendo que, dada essa dificuldade de não conseguir medir, você foca na marca, foca no institucional, e isso vira argumento para que o cara compre mais de você, se tudo der certo, se ele vê essas campanhas, se ele vê valor nisso, se as pessoas pedirem no PDV o produto ou aquilo que você produz. Faz sentido, mas eu acredito que a gente, como eu me colocando dentro desta indústria, agora dentro desse segmento de indústria, eu pensaria mais em como que a gente pode entrar mais em performance, em como que a gente pode controlar mais isso na ponta, para que a indústria consiga incentivar melhor o sellout. Então, quando a gente fala disso, a primeira coisa que deve vir na mente da galera é: pô, mas eu já faço trade. Eu faço trade aqui, trade marketing, já vou nos PDVs e tal, isso eu já faço. Eu acredito que a gente deveria pensar exatamente nesse conceito, mas também no digital. Como que você consegue investir numa determinada região e mensurar esse resultado e ajudar no sellout do seu parceiro, o que naturalmente vai aumentar o seu selling também. E, pô, esse tipo de ação eu não vejo as indústrias fazendo no digital. É muito difícil, falando aqui direto pra galera da indústria aqui que tá me ouvindo e que vai... talvez, imagino eu que possa achar essa ideia interessante. Não tô falando que é fácil. É difícil, mas eu acredito que a gente pegar essas coisas que são difíceis e se a gente conseguir acertar, aí é que mora um grande resultado, mora um controle muito mais interessante. Depois eu tenho um case da CIMED que eu posso falar sobre isso, mas... já falei demais, queria ouvir um pouco você também. Eu fiquei com uma questão só quando você começou a tua explicação, que você falou que até na estrutura lá da V4 hoje é junto. Em algum momento foi separado ou sempre foi junto? Não, já foi separado. A gente tinha o cara de marketing e o cara de vendas. E aí, acho que o contexto aqui é tipo assim, a gente foi aprendendo, sempre foi marketing e vendas. Isso desde muito tempo atrás, porque a gente leu o livro do Sérgio Ziman, Fim do Marketing Como Nós Conhecemos. Boa sorte achar esse livro, porque é dificílimo de ter hoje em dia, que ele já saiu de produção lá e tal, mas enfim. Acho que você não consegue nem o PDF, se você buscar assim, porque nem tinha PDF na época, mas desse livro, desse formato. Mas aí a gente viu o Sérgio Ziman. O Sérgio Ziman já falava isso, que marketing tem que vender tudo que a empresa é capaz de produzir, marketing só é marketing quando vende o produto da empresa. Então, a gente seguiu muito esse conceito do Sérgio Ziman, que foi ex-diretor de marketing da Coca-Cola. Inventou o cargo de CMO, nesse caso, porque ele saiu da Coca por um tempo, depois a Coca chamou ele de volta para cuidar do marketing, e ele falou: eu só volto pro marketing se eu for um C-level, e a Coca aceitou, pelo menos é isso que a gente sabe da história. Então, na época que ele fez isso, não existia ainda o cargo do Chief Marketing Officer, né, o CMO. Então, ele voltou, e ele aumentou durante a gestão dele em 50% a receita da Coca. Então, ele usava muito esse conceito, muito esse papo de marketing, só é marketing quando vende. A gente bota muita fé nisso. V4 significa vender o seu produto, vender para mais pessoas, vender mais vezes e vender pelo maior valor, que é uma brincadeira com os 4 P's do marketing. Então, é tudo venda, 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 venda. A gente estava falando antes aqui dos nossos times de vendas. Então, isso sempre foi assim, mas a gente testou muitos modelos distintos. Então, a gente já testou ter o head de vendas, o head de marketing, tipo um CMO e um head of sales, alguma coisa assim. Funcionou, mas ao mesmo tempo a gente tinha esses mesmos problemas de um meio que culpa o outro, fica aquela coisa difícil. Depois a gente começou a estudar mais sobre o conceito, que é legal depois de pesquisar também pra galera que tá ouvindo, que se chama Revenue Ops. Então, Revenue, né, de receita, Ops, OPS, de Operations, de operações de receita em inglês, vamos dizer assim, que basicamente resumindo assim, o conceito é tu conseguir unir as áreas de marketing, vendas e operação numa única cadeira e esse cara ser responsável por essa gestão
da sua operação e da sua receita. Então, esse foi o primeiro contato que a gente teve com a ideia, essa suposto formato de trabalho onde a gente junta tudo isso. Isso a gente não conseguiu implementar da melhor forma, porque um cara, ou ter uma pessoa que cuida desde a aquisição até a entrega, era bem mais complexo, assim, né? Então, o que a gente conseguiu fazer aqui foi mais olhar para... a gente olhar só para marketing e vendas junto numa cadeira, e a gente tem uma diretoria hoje que cuida disso, a gente tem uma diretoria que cuida de operação, e algumas outras diretorias de outras partes da empresa, mas aí a gente conseguiu fazer essa junção e foi onde a gente acredita que chegou num modelo ideal, assim. Mas diminuiu esse conflito, né? Pelo que eu entendi sobre essas questões das áreas. Diminuiu porque aí o que acontece? Cara, você tem que cuidar de marketing e vendas. No fim do dia, a culpa é sua. Se não tá vendendo, a culpa é sua. Então, descobre onde tá o erro, entendeu? O problema tá no lead, o problema tá no MQL, o problema tá na venda, enfim. Perfeito. Então, assim, com esse ponto de vista que você colocou, ainda assim existem os desafios porque as equipes têm as suas funções separadas, né? Com seus indicadores separados. Você tem um responsável por marketing e vendas, mas dentro da estrutura, provavelmente na jornada, cada um tem a sua missão, passando o bastão para o outro, né? Justo. Como é que você imagina, nesse contexto que você colocou do marketing na indústria, né? O marketing na indústria cumprindo um papel mais institucional de agregar valor e desejo para a marca e para impactar o consumidor final, mesmo que no meio do caminho tem o seu distribuidor, o seu varejo, e vendas, vendendo pro varejo. Então, né, você tem um marketing tentando falar com a ponta e você tem equipe de vendas falando com o intermediário. Isso é um desafio? Você trabalharia isso com indicadores diferentes? Como que você faria essa conexão? Porque eu enxergo que quando tanto o marketing quanto vendas estiverem falando com o mesmo público-alvo, target, talvez facilitaria. Quando você tem uma distância do target entre o marketing, mesmo numa mesma equipe, talvez isso ainda seja um desafio. Pensa assim, ó, é uma excelente pergunta, faz muito sentido e eu acredito que vai existir uma divisão da seguinte forma, vê se faz sentido. Tem só um contexto aqui que é um conceito que a gente vem conhecendo, e aí vocês veem que eu vou trazendo alguns conceitos, né? Então, teve lá o Sérgio Ziman com esse ponto das vendas, aí a gente tem lá Revenue Ops, que é um conceito também de forma de operar, e agora eu vou trazer um outro que é mais recente, que a gente está se debruçando mais, e de novo vai ser em inglês, porque esse só tem em inglês mesmo, mas chama Revenue Architecture. É como se fosse arquitetura de receita. Traduz isso, você vai achar depois, caso a pessoa talvez não fale inglês ou algo assim. Cara, Revenue Architecture. E aí, o que eles falam, né? É um livro de 600 páginas, é basicamente basicamente um método científico de como empresas crescem, todos os tipos de empresa, tá? Não é algum tipo específico, basicamente é um blueprint, assim, um processo padrão aplicável para qualquer negócio. Excelente. E aí, o que eles falam ali que talvez responda a sua pergunta? Você tem formas de você ir a mercado. Então, eu posso pegar e eu vou pensar aqui numa forma two-stage, de 2 estágios, onde eu vou ir a mercado vendendo B2B e eu vou vender para outros negócios. Eu sou uma indústria, né? Vou fazer a venda para outras empresas no varejo revenderem o meu produto. Isso é uma forma de você ir a mercado. A outra forma que você está indo a mercado também é que você tem o produto que você está criando aqui, você é a indústria, você tem esse produto, e você está levando até o seu consumidor final. Por acaso, essas duas coisas elas se conversam, né? Pelo fato de que você está criando campanhas para trazer mais lojistas e você está também fazendo campanhas para trazer mais awareness e percepção de valor para que os consumidores comprem dos lojistas. E tudo isso se ajuda. O que eu estou tentando provocar aqui? Eu acredito que dentro da indústria a gente deveria se apropriar mais dessa jornada inteira, desse formato de ida a mercado, que nesse livro, no Revenue Architecture, a gente fala de go-to-market. Então, essa forma de ir ao mercado. Eu acredito que a indústria poderia se apropriar mais dessa jornada do consumidor até o final. E trabalhar em parceria junto com os lojistas para fazer essas coisas andarem mais. Porque eu acho que a gente foge da dificuldade quando a gente fica só no institucional aqui. Uma resposta mais simples que eu poderia te dar é, cara, separa. Tu vai fazer o B2B e o B2C.
E aí o B2B você faz isso que eu falei, junta tudo num, porque você vai ter campanhas, você vai ter canais, você vai ter estratégias, você vai ter jeitos de buscar novos lojistas. Aí vai ter os distribuidores, vai ter as regionais, enfim, você vai ter campanhas de marketing, dependendo da quantidade de pessoas, de empresas que podem revender o seu produto. Tem várias estratégias aqui. Eu olharia isso como uma forma de trabalho. E depois você faz aqui um pedaço do marketing, talvez numa outra diretoria, que é só institucional. Isso é uma resposta, talvez, para o cara fazer amanhã, pode ser. Eu separaria esses dois porque são disciplinas distintas. Ok. Mas eu não separaria, aí pensando no ideal na minha cabeça, esse institucional, eu não chamaria ele de institucional. Eu chamaria esse cara de o trade marketing digital, alguma coisa assim, que ele também vai fazer as partes institucionais que são importantes, porque a construção de marca na indústria lá é muito importante. O cara tem que estar lá no top of mind do cliente para que ele compre, para que ele busque na gôndola, para que ele busque nos lugares. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que esses profissionais deveriam pegar os conceitos de trade marketing que a gente aplica muito no offline e tentar trazer esses conceitos para dentro do digital também. Vou dar só um exemplo aqui. Só pra já dar... Porque eu tô aqui, né, jogando a ideia. Tipo, pô, vocês deveriam fazer mais isso. Não, mas é isso como? aí. Tem alguns jeitos. Um jeito que eu vi que é interessante, esse é no offline, mas olha só como isso também é viável, talvez, de fazer no digital, né? A gente tem o Roy Hunters, que é o podcast da V4, e a gente trouxe lá o pessoal da CIMED. A gente tava conversando com eles, e eles comentaram da campanha que eles fizeram pra o CarMed, que eles fizeram com a Fini e tal. Como que eles fizeram? Eles basicamente foram lá na TV... Fizeram a campanha. Basicamente, a campanha era amanhã, no próximo dia ou daqui 2 dias, quem comprar CarMed vai ganhar outro de graça. Essa é a campanha. Então, olha só, não é uma campanha institucional. Não é a campanha Fini, agora CarMed tem gosto de Fini. Tipo, não é só isso. É uma campanha, cara, amanhã, só amanhã, nas Casas Bahia, não, brincadeira, só amanhã você vai comprar CarMed aqui com o gostinho da Fini e você vai ganhar outro. Por que eles querem fazer isso? Porque eles querem medir esse impacto dessa campanha. Perfeito. Então, eles conseguiram construir, essa vai ser a dificuldade para as indústrias, eles conseguiram construir muito bem a relação com as farmácias e com todos os players que revendem eles para ter essa informação, e eles custeiam essa segunda parte da nota fiscal. Eles explicaram isso no podcast, depois a gente pode linkar aqui para a galera ver no detalhe essa história, mas é mais ou menos isso. Então, eles fazem a campanha num tempo pré-determinado, eles fazem essa parceria com a indústria onde eles custeiam essa segunda parte do produto. Para eles é mais barato, obviamente, né? Sim. E isso mede o resultado no ponto de venda. Então, isso é uma ação de trade marketing. Perfeito. Essa mesma ação poderia ser divulgada na internet. E ela poderia ser feita numa escala menor, em teste, em determinadas regiões, que você tem contato, talvez, com aqueles lojistas, com aquelas empresas ali, e você fazer a mesma coisa com o digital. Isso vai medir mais sellout, vai aumentar o seu sell-in também. E muito provavelmente, né, o impacto para vendas é mais imediato, né? Para a equipe de vendas. Totalmente. Então você gera um engajamento interno também, mostrando para vendas que está no mesmo departamento para dizer, olha, eu não fico pensando só no institucional. Eu estou também focado aqui na geração mesmo de maior venda para você imediata. Né? Exato. E são indicadores que talvez possam ser unidos, né? De alguma forma, porque as equipes são separadas, devem ter seus indicadores individuais de performance, mesmo dentro de uma mesma diretoria, mas alguns que são unificados, né? Que fazem com que essa rivalidade dentro da equipe seja diminuída, né? Busque essa união mesmo, né? Muito bom, muito bom. Total. E olha só que interessante, né? Normalmente, quando a gente vai fazer uma distribuição entre as áreas, né? Isso, né? Seja empresas de pequeno, médio, grande porte, né? Você vai começar a desenhar, né? Por exemplo, você pegou lá a literatura, né? De marketing, né? E você começa a dividir as áreas, né? Você fala de institucional para um lado, esse marketing comercial, trade, né? Para o outro. Só que tem uma linha tênue para você não traspassar, né? Entre uma área e outra. E você aqui na tua fala, você ainda misturou a área de vendas junto com tudo isso, né? Normalmente, né, eu imagino que vocês, né, como vocês estão muito presentes, né, em campanhas de tráfego, vocês recebem leads potenciais, né, sejam eles indústria ou não, de todos os tamanhos possíveis, né, querendo executar serviço com vocês. Sim. Tem alguma recomendação inicial que vocês dão, já conhecendo a história de vocês, tudo que você falou? Então, assim, tem coisas aqui que, por exemplo, que de fato vocês
juntaram as áreas em uma porque fica mais fácil de medir, porque daí não tá briga entre as áreas, e daí fica mais fácil fazer a transição entre até as decisões entre as áreas, e aí acaba encurtando, né, criando alguns atalhos, né, para esse dia a dia, que às vezes ele fica até menos burocrático, menos reuniões e mais ação, né, que é o que a gente precisa enquanto área de vendas. Como que você, quando chega esse cliente para você, o que você tem de recomendação para ele, assim, por exemplo, cara, você quer começar a vender mais? Você quer começar a ter mais clientes? Você quer começar a aparecer mais? Qual que é a estrutura mínima, básica, ideal, ou que vocês acham que o cara tem que ter para dali para frente ser algo que o tráfego pago vai entrar como algo assim, como uma estratégia game changer que vai mudar o jogo, que vai trazer mais resultado e que vai fazer ele crescer? Boa. Vai depender, assim, da realidade que cada uma dessas empresas vão estar. Como você mesmo falou, né? Dependendo do tamanho dessa empresa, ele já vai ter uma estrutura ou ele não vai ter nada. Vai depender de cada um dos casos. Mas, assim, pelo menos quando a gente vai iniciar esse trabalho, muitos dos nossos clientes a gente acaba fazendo boa parte do trabalho para eles. Então, é como se ele chegasse e ele não tem um time, ele vai precisar de praticamente todo o trabalho sendo executado, desde a estratégia até, de fato, a execução das coisas. Então, tem muito essa realidade de o cara não tem nada e a gente começa a fazer para ele. Existe a outra realidade, que são clientes que já têm uma estrutura, então a gente vai, junto com ele, entender quais são os gaps dessa estrutura. Então, o que eu penso aqui, que pode ser uma dica mais geral, assim, talvez, e que possa abranger um pouco mais de realidades aqui, é você garantir que você tenha o dono de cada uma dessas disciplinas. Então, eu sugiro que marketing e venda seja um bom dono, um único e muito bom dono aqui. E com isso, você já consegue ter uma pessoa responsável para pesquisar como que isso funciona no seu cenário, na sua realidade, para você encontrar mais caminhos. E aí, obviamente, alguém como o V4 ou qualquer player assim de performance ou algo do gênero, para não ficar fazendo jabá da V4 especificamente, é um bom caminho você buscar ajuda. Isso é um ponto que eu não sei se muita gente fala, assim, eu não vejo, pelo menos em alguns dos podcasts que eu acompanho, que tipo, a V4 hoje, sei lá, a gente deve ter contratado nos últimos 12 meses umas 4 ou 5 consultorias diferentes de várias coisas distintas. Então a gente contratou consultoria de estratégia, a gente contratou consultoria de Safe, que é um negócio de produto e tecnologia para planejamento de backlog, enfim, entre outras coisas. Então a gente está nesse negócio do Revenue Architecture que eu falei, existe uma empresa que cuida disso, que é a Winning by Design, eles estão nos ajudando aqui também para a gente implementar ainda melhor esses conceitos dentro da V4 também. Então, pedir ajuda é um negócio super comum. Sim. Então, cara, vê quem que tá fazendo direito e vai se conectar, vê quem que pode te ajudar na disciplina que talvez você não tá conseguindo desenvolver e peça ajuda, entendeu? Porque quando a gente entra nesses negócios, a gente começa a entender que sempre tem gap. E não tô falando que o nosso não tem, tá? Porque se eu tô pedindo ajuda pra consultoria, porque o nosso negócio tem gap pra caramba. Então, eu acredito que esse ponto da gente tá pesquisando, encontrando frameworks, encontrando modelos, encontrando exemplos no mercado. Esse exemplo da CIMED. Eu não sei se a galera que tá nos ouvindo já conhecia esse caso ou já ouviu em alguma vez, mas pra mim, quando eu ouvi isso, apesar de, como eu disse, eu não sou da indústria, então quando eu ouvi esse case da CIMED lá atrás, eu falei, cara, puta, genial, tipo, meu Deus, ele conseguiu resolver o negócio do sellout, ele conseguiu, com isso, pelo fato dele pagar a nota, esse é o hack, tá? Se liga nessa aqui, esse aqui é um insight importante só sobre essa campanha que eu acho que eu não deixei bem claro. Como que ele consegue o dado na ponta? Porque isso é um problema, né? Você tem um monte de RP diferente, um monte de loja diferente, marca diferente, não tem integração. Como é que você consegue o dado na ponta? Ele chegou nos lojistas lá na ponta e ele falou, eu vou te pagar meia nota, certo? Metade das notas que você vender de Carmed, eu vou pagar metade. Beleza? Então você precisa me enviar a nota. Então, a partir daí, você consegue ter o dado. Perfeito. Entendeu? Então, eu falei, cara, genial. Super simples. Depois que a gente fala assim em voz alta, você fica, cara, nem é tão gênio assim, mas ao mesmo tempo, puta, genial. Porque a maior parte das indústrias que eu conto essa história, o cara fica, nossa, genial, não tinha pensado nisso. E essa simplicidade é a que a torna mais genial ainda, né? Exato. A genialidade está na simplicidade. Tipo, é só enviar a nota, sim, só enviar a nota. Depois você se organiza. Então, eu acho que, só pra fechar, tipo, seria isso de pensar em ter o dono do problema. Se você não tem esse dono, ou se você não tem um time ainda, pedir ajuda. Tá sempre buscando frameworks e formatos de operação que você ainda não conhece, tá sempre se atualizando.
E o outro ponto que eu acho que é o que mais todo mundo erra, talvez respondendo melhor ali a sua pergunta inicial, é que esse controle das etapas que o seu cliente passa, ele é muito mal feito em todas as empresas. Cara, 100% das empresas, e eu não tô exagerando assim, parece que é exagero, mas todas as empresas que a gente vê tem algum erro ou falta de controle ou falta de dado nas etapas da jornada do cliente. Quando vocês pesquisarem lá, se vocês forem a fundo no negócio do Revenue Architecture que eu citei aqui, vocês vão ver que eles têm uma gravata borboleta deles, que é como se fosse a releitura deles sobre o funil. Pra galera que tá nos ouvindo aqui, pensa que o funil de vendas é aquele negócio bem antigo que a gente já conhece, né? Então, tu tem o awareness, aí a pessoa, ela considera você, aí ela acessou sua página, ela se cadastra, e aí ela vai lá e fala com o seu time de vendas, com o seu SDR, com o seu closer, e aí ela compra. E aí acabou, né? Não acabou, porque, na verdade, só começou o trabalho aqui. Então, pensa numa gravata borboleta. Ela é, do lado esquerdo, mais gordinha, assim, maior. Aí ela vai afunilando até o meio. Fechamento. Ela vai afunilando até o meio e depois ela volta a abrir. Uma gravata borboleta, certo? Então, pra galera que tá assistindo aqui, é como se fosse assim. Aí ela fecha, aí ela abre. O que é isso? Dentro dessa gravata borboleta, que eles chamam de gravata borboleta em inglês, que é bow tie, tu vai ter várias divisões, certo? Até o meio. No meio, sim, é o commit, que é o cara comprar. Do meio em diante, então, a parte da esquerda inteira é relacionada à aquisição. Relacionada a como eu consigo novos clientes, até o meio ali, que é quando o cliente fecha a venda. Do meio pra direita, é tudo relacionado à retenção e expansão. Se eu perguntar, vou fazer pra vocês essa pergunta agora pra gente ver se faz sentido. Vocês têm hoje um lugar que vocês possam acessar, um dashboard ou uma planilha, não importa o formato, mas vocês têm hoje um lugar que vocês conseguem ver certinho todos os clientes, desde a awareness, lá desde o cara ter virado um lead, até todas as compras, vendas, revendas, expansão, com todas as quebras no meio do caminho. O que aconteceu? Quando que ele virou lead para lead qualificado, de lead qualificado para uma reunião, de uma reunião para uma venda, de uma venda para reter, de estar retendo para ele comprar mais e mais vezes cada um dos touchpoints. Talvez, não sei se vocês têm isso já hoje? Nesse detalhe, não. A gente, de alguma forma, acompanha, mas não nesse detalhe. Certamente temos espaço aí para... E vocês já têm... A gente estava conversando antes, né? Então, pra galera que tá nos ouvindo, a gente estava falando antes sobre... Não exatamente sobre isso que eu expliquei agora, mas a gente estava falando antes sobre CRM. Sim, perfeito. E vocês já têm HubSpot, Sim. que já é na frente do que 99% das empresas têm, que muitas vezes o cara não tem nada, e quando ele tem alguma ferramenta mais simples e tal, só para controlar um pipezinho, não é algo nível HubSpot, Salesforce, que são os tops de mercado, né? Então, com o HubSpot, vocês já conseguem fazer uma visão assim. Sim. Mas nem vocês que já têm o HubSpot têm essa visão. A gente, que é a gente que tá falando disso aqui, não tem 100% essa visão, porque é difícil ter todos os dados. Então, resumindo o ponto da pergunta é ter muito controle, o máximo possível de controle sobre essa jornada inteira, porque só de você olhar, desde o cara se tornar um potencial cliente, vamos pensar na indústria no B2B, então do cara se tornar um potencial cliente, até o finzinho dessa gravata borboleta lá, que é ele expandir, ele comprar mais e mais vezes, cada um desses pontos de contato que você tem aqui, cada um deles, se você mexer 2 pontos percentuais, você muda o patamar do seu negócio. Sem dúvida. E se você mudar, aí isso é um conceito matemático muito doido que a gente não pensa muitas vezes, mas se você mudar 2 a 3 indicadores desse, 2 a 3%, se eu não me engano esse é o dado, tá? Mas eu não sou perfeito em matemática, mas é mais ou menos isso, ó. Tu mudar 2% de 2 ou 3 indicadores, o que acontece? Vamos pensar, 3 indicadores, se aumentou 2% em cada um deles a sua taxa de conversão. O que vai acontecer no final do seu funil? Exponencial, né? É exponencial. Então, tipo, às vezes a gente pensa, não, se eu mudei 2% em cada um, eu vou, tipo, uns 2 a 6%, sei lá, de melhoria no meu funil final. Não, é tipo 4 vezes. Você vai aumentar em 4 vezes essa taxa de conversão. Então, ter esse controle do funil, saber quando que entra, o que é importante pra mim, o que é um lead qualificado, até a expansão e tudo mais, isso é o que ninguém faz. Então, seria, tipo, a primeira coisa que eu faria num negócio hoje é, qual que é a minha jornada de compra desde o início até a expansão, quais são os motivos de perda, que vocês são muito bons lá na TechSoup. Então, seria isso. Você vê como tem alguns insights bem poderosos, né, do que o próprio Guilherme respondeu pra gente, né? Essa questão do pedir ajuda,
né, de você contratar e trazer alguém para ajudar a gente, ela acaba trazendo uma série de benefícios, né? Porque nem sempre eu preciso incorporar esse custo, né? Para minha DRE para sempre, né? Sim. Então, às vezes é um custo temporário, né? É algo que eu preciso de uma ajuda só por um momento. Às vezes é temporário. Só que a grande questão que fica, né, é que aí eu imagino assim que as indústrias, os negócios em geral, elas têm que ter consciência disso, é que elas precisam saber exatamente o que elas precisam de ajuda. E qual que é o fim daquela ajuda, né? Porque normalmente é uma ajuda genérica, né? Ó, vem uma consultoria, dá uma olhada aqui, vê o que você precisa. Não dá para deixar isso tão aberto, né? A gente tem que saber, conhecer a nossa dor e a partir da nossa dor a gente pedir ajuda. E aí ajuda essa dor e a gente vai para a próxima, né? Porque senão fica aquela coisa que a gente nunca sabe, né? Poxa, até onde está sendo transparente essa relação comercial, né? Eu não tô falando aqui só contrata qualquer consultoria Sim, e claro. pede ajuda. Claro. O ponto que você falou da dor era exatamente o que eu ia falar, que é tipo, pensa naquilo que tá sendo um problema hoje no seu negócio e aí vai atrás de quem pode te ajudar nisso, entendeu? Porque às vezes por exemplo, eu posso ajudar todas as indústrias que estão nos assistindo aqui? Não necessariamente. Porque, eventualmente, a dor que esse cara tá sentindo agora é uma dor diferente. Sim. Tipo, pô, é sobre, não sei, estoque, sobre produção, sobre produtividade, sobre a fábrica, literalmente. Tipo, cara, eu não ajudo nisso, não faço ideia como é que funciona. Porque esse negócio aqui de troca de calor aqui, ele me explicou agora como é que funciona. Pra mim, assim, é rocket science total, tá? Eu não faço ideia, não me pergunte sobre isso. Então, se a dor é essa, você vai buscar alguém mais pra esse lado. Se a dor é marketing, você vai buscar alguém mais tipo a V4. Se a dor é outras coisas, você vai ter que pesquisar quem são os players que te ajudam nisso, buscar né? nisso. E eu quero pegar um gancho nessa questão de pedir ajuda, né? E trazer para o cerne aqui do nosso papo, que é no que diz respeito a futuro, né? E não necessariamente futuro, presente. Pedir ajuda para a inteligência artificial. Qual que é a sua visão sobre isso? Sobre o papel da inteligência artificial nas estratégias de vendas e marketing, no sentido de vou pedir ajuda para a inteligência artificial. Como está sendo a sua experiência nisso, Guilherme? Cara, eu acho que assim, todo mundo já deve... Não todo mundo é forçar um pouco aqui, né? Mas eu acredito que cada vez mais pessoas estão passando pelo processo do medo de que o mundo vai acabar por causa da IA. Não sei se vocês já passaram por isso. Porque, tipo, toda hora a gente vê alguma coisa nova, toda hora a OpenAI vai lá e lança um modelo novo, aí os caras chegam lá e lançam o Manus lá da China, que você aperta, você fala uma frase e o negócio vira um supercomputador que faz tudo pra você e tal. Então eu acho que a gente tá num momento que ainda me parece longe daquele momento de platô, sabe? Onde, tipo, não, agora é só melhoria marginal. Eu acho que a gente não tá nesse momento. Ninguém tem certeza de que etapa da curva de crescimento a gente tá. Se é bem no iniciozinho e daqui 2 anos vai ser tudo absolutamente diferente, ou se a gente já tá quase no platô, acho que é pouco provável que a gente consiga mensurar isso direito, né? Mas eu sinto que a gente tá mais ou menos no meio do caminho. Eu sinto que talvez 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente ainda tinha aquela vibe de tipo... isso aí, cara, é meio hype e tal, é só um chatzinho pra trocar umas ideias com o negócio lá e ele responde bonitinho, então é legal. Eu acredito que isso, assim, se você ainda pensa isso, no meu ponto de vista, com todo absoluto respeito, você está absolutamente errado. Tipo, não faz sentido, não é só isso, é muito mais do que isso, é bem bizarro, é bem interessante quando a gente começa a aprofundar. Então, em resumo, eu acredito que é algo que todos nós, mesmo indústria ou não, indiferente da área da indústria que você é, eu sou um comprador, cara, eu sou um engenheiro, eu sou o dono, eu sou um CMO, cara, não importa no meu ponto de vista, você deveria dedicar uma parte do seu tempo para aprender sobre isso. Porque só vai crescer mais, só vai ficar mais maluco e só vai trazer mais eficiência. Para mim, esse é o termo. Eu não penso dessa forma de a gente tem que usar AI para substituir todo mundo aqui, as pessoas, e a gente vai ter só máquinas e vai dar tudo certo, e a gente vai poder trabalhar com a empresa e um ser humano e 100 mil máquinas aqui e vai dar tudo certo. Eu acredito que vão ter profissões que isso vai acontecer. Saiu ontem ou anteontem, eu acho, a notícia de que a NVIDIA está fazendo um teste com 500 mil lojas de uma marca lá que não lembro o nome agora, e que eles vão pegar os drive-thrus dessas lojas e eles vão colocar a AI ali para atender. Então pensa, se isso funcionar e ficar bom, o trabalho daquele atendente de drive-thru que todo mundo já passou aqui, acabou, morreu. Não vai mais existir. Porque é um trabalho que, dado que a AI consegue fazer tão bem quanto,
e ela também vai salvar o dado desse negócio, que a gente mal e porcamente consegue salvar o que o cara comprou hoje ali no McDonald's, vamos dizer. Então, assim, vai ser muito interessante para eles e vai ficar muito mais barato. Então, assim, esse trabalho vai morrer. Nem todos os trabalhos vão morrer, eu acredito, e muitos novos trabalhos vão surgir. Mas dito que isso tudo tá acontecendo e tá mudando e tá gerando tanta coisa, eu acredito que o primeiro insight aqui que qualquer uma das pessoas que estão nos ouvindo aqui deveria pegar é de estudar mais sobre isso. Se você não usou ainda, se você não pagou um GPT para ver qual que é a diferença do pago pro grátis, se você não chegou nem nesse nível, tipo, você tá bem para trás e eu acho que você tá deixando um negócio que poderia te dar muita eficiência na sua vida de lado, o que não faz sentido na minha cabeça. E esse é o primeiro ponto, assim, no meu ponto de vista. E aí tem os use cases, né? Como que a gente aplica isso em cada um dos cenários. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, exatamente. E aí eu trazendo para a equipe de vendas, né? Então, estrategicamente, já temos várias situações onde já estão sendo feitos estudos, né, para aplicação da inteligência artificial. Você deu um exemplo aí sobre uma mudança de um drive-thru, né, saindo mas trazendo para a equipe de vendas, né? Assim, o B2B, ele tem como característica principal ser uma venda mais consultiva, né? Tem um ciclo de venda um pouco mais longo. E uma venda consultiva, em geral, tem como seu principal ingrediente o relacionamento. Para a construção de uma confiança, porque são vendas de maior valor agregado, com ciclos maiores, que a fidelização tende a ser algo muito presente, né? Para essa característica de venda mais consultiva, onde o relacionamento humano é um fator importante para a construção de confiança, como que você vê a inteligência artificial contribuindo com isso? Perfeito. Deixa eu te responder isso com uma pergunta. Você cuida lá do time de vendas hoje, certo? Me conta de forma rápida, assim, qual que é o processo do teu vendedor hoje. Eu fui lá, eu sou uma indústria, me cadastrei e eu levantei a mão. Qual que é o processo? O nosso vendedor vai entrar em contato com você, vai entender, né, as suas dores, as suas demandas, vai levantar uma série de informações. Vamos imaginar que essa conversa ela é uma ligação ou uma reunião? Ela pode ser uma ligação, mas em geral a gente tenta provocar através de uma reunião online, né? Geralmente online essa primeira. E é um levantamento de informação muito minucioso, porque é uma venda muito técnica, né? Então, entender dados do processo, uma série de situações que a fábrica está passando, enfim, qual a necessidade dele naquele momento. Quando você está nessa reunião, levantando essas necessidades, certo? O que o vendedor faz? Ele faz as perguntas e aí ele anota, como é que ele faz isso? Hoje é feita uma anotação, a entrada do HubSpot... No CRM mesmo ali, ele vai anotando. É manual, né? A entrada do HubSpot com a conexão da ligação vai nos permitir que a inteligência artificial faça o resumo, né? Se é via Teams, hoje já tem a própria inteligência artificial que faz um resumo da conversa e coloca alguns pontos de destaque, né? E grava aquela reunião. E aí é feito depois é conduzido para um combinado após a reunião, né? Se for uma proposta, se for uma visita, porque tem reuniões que desembocam já numa proposta, outras numa visita, numa ida presencial até a empresa para entender um pouco melhor. E depois aí entra a jornada, né? Daí faz a precificação, apresenta a proposta, conduz para o fechamento. Geralmente esse é o ciclo, né? Da primeira abordagem até o fechamento. Legal. O que eu acho que vai acontecer, tá? Eu acredito que o cenário que você trouxe aqui, que é a venda complexa, vai parecer que eu tô inventando história agora, se liga. Porque eu tava literalmente hoje também de manhã, antes de vir pra cá, pra Curitiba, eu tava falando com um vendedor, acho que eu até citei isso lá hoje. Tava falando com um vendedor sobre o tipo de profissão que eu acho que a AI talvez não consiga substituir 100%. Esse exemplo aqui é um dos que eu acho que 100% vai ser bem difícil ela substituir. Então, aonde que eu acho que ela entra? Não é para dizer que ela não serve para nada. Na verdade, ela vai servir, no meu ponto de vista, na eficiência. Porque se o trabalho do teu vendedor é entender as nuances, conseguir gerar mais o rapport, né? Conseguir estar mais próximo, gerar o relacionamento, talvez ter tempo de visitar mais o cara e tal, eu acredito que você deveria pensar nesse processo. Eu pedi para você narrar dessa forma, porque é isso que a galera que tá nos ouvindo tem que fazer. Que é pegar, sentar e olhar para o seu processo e desenhar, cara. Pode ser papel e caneta, literalmente. Desenha passo a passo.
Hoje a pessoa, ela vem daqui, ela tem um cara de campo que ele vai lá, ele visita e ele consegue um contatinho. E aí nesse contatinho a gente vai fazer outro contato e outro contato e outro contato e assim vai rolando, vai desenhando cada uma das etapas que você faz. Ou eu tenho uma campanha, da campanha ele vai pro site, do site ele vai pro lead, e assim a gente vai indo, desenha a sua jornada e aí você vai usar quem? Você vai usar a própria inteligência artificial para te ajudar a pensar dentro dessa jornada quais são as otimizações que inteligência artificial pode trazer. Vou te dar um exemplo. Resumo da... Você falou assim, né? O cara liga, aí ele marca uma reunião idealmente, faz uma reunião, entende as dores e das dores ele pensa numa proposta. Show? Isso. O que eu acho que tem aqui? Primeiro, a reunião e a reunião de vendas. Essa ligação e a reunião de vendas. A transcrição e resumo, ele é o mais básico do mundo. Esse aí já faz, 2 anos que já foi, que já deveria estar rolando e todo mundo tá fazendo. Que ninguém aqui que deve estar nos ouvindo tá fazendo. Porque a maioria não faz. O que tá bem da hora agora de fazer? Eu pensaria em criar no processo de vocês um agente de AI, que basicamente vai ter múltiplas ações, que ele vai pegar essa sua reunião, você vai treinar ele, então você vai dar insumos para esse agente. Geralmente vai ser texto, documentações, algumas coisas que você usa para treinar o seu próprio time mesmo. Você vai treinar um agente com o tipo de coisa que ajuda ele a pensar qual que é a melhor proposta, qual que é o melhor jeito de montar essa venda para esse cliente. E não só tu vai ter um agente que seria isso de transcrição, resumo, bonitinho, mas você teria também um agente de, esse aqui é a proposta ideal para esse cliente. Então imagina se o vendedor sair da reunião, 3 minutos depois tem uma proposta pronta ali na mesa que, é com base em tudo que vocês têm de conhecimento, de todos os dados do CRM, de o conhecimento que vocês têm natural de vendas, vocês vão botando isso num banco de dados e vocês usam o que a gente chama de RAG para treinar uma inteligência artificial. Treinar não, na verdade, nesse caso é para ela poder consultar esse banco de dados mais especificamente e ela mesma montar uma proposta. Talvez não vai ser a proposta que você vai enviar, mas isso já poupou tempo do seu vendedor. Sem dúvida. Entendeu? Outra coisa que é muito importante, essa daqui, assim, para a indústria, no meu ponto de vista, também super subutilizado. Não vejo as indústrias fazendo isso na média muito bem. Vocês podem me confirmar ou me desmentir aqui. É o próprio CRM. Então, vocês colocaram lá HubSpot. Mas aí, várias indústrias que eu já fui conversar, eu falava assim, cara, como é que você controla a recompra dos seus clientes? Ah, cara, eu não controlo aqui, os caras recompram, é normal, meu produto é bom, a galera recompra. Mas, cara, isso é muito pouco, porque se você tiver um CRM, você tiver padrão de compra, você tiver uma previsibilidade, você pode colocar, usar esses dados a seu favor. Sai do para receptivo. antecipar, entendeu? Porque o teu vendedor hoje, não sei como funciona lá, mas na maior parte dos casos, o vendedor, ele tem que tomar uma atitude. Sim. Então, ele tá vendo que tá chegando na hora do cara comprar um negócio porque, tem a tempo de validade, ou porque tem o estoque que ele comprou, ou porque a máquina tem uma garantia, enfim, tem vários cenários aqui. Cara, ele vai ter tarefas ali no CRM que ele esquece de fazer e tal. Por que ele faz essa tarefa? Se ele tem que mandar uma mensagem ou um e-mail pro vendedor, para relembrar o que ele faz pro cliente? Ele não deveria fazer, na verdade, pelo contrário. A gente deveria ter esses agentes, deveria ter um CRM interessante que já toma essas ações no nome dele e que sempre que houver as respostas, aí ele assume. Fica mais eficiente. Sem dúvida. Então, são esses pontos que eu acredito que a AI vai ajudar, por exemplo, num processo de vendas, que é pegando todas as coisas que são meio manuais, para resumir. Operacionais, né? Tudo que é meio manual, operacional, ou que tu consegue estruturar. Tipo, uma reunião, você não vai botar uma AI para fazer uma reunião. Você não vai botar o Eleven Labs, que é uma plataforma lá que vai ligar pro teu cliente de venda complexa e falar com uma AI, talvez para qualificar pode ser ok, mas ainda assim não sei também Pouco se vai provável. ficar legal, porque o cara já é de indústria, vocês já falaram que na indústria a galera é bem tradicional, então se tu ligar lá, oi, eu sou a fulaninha, que é tipo uma inteligência artificial, tá? O cara fala, foda-se, inteligência artificial. Ele vai fazer isso, tá ligado? Eu não vou falar com o robô. Então talvez nem para isso sirva. Então eu olharia muito mais para dentro do lado da operação, como otimizar isso e dar mais produtividade. Perfeito. Esse é o nível 1 que a gente deveria ter. E depois ir avançando com mais use cases. Se o negócio de voz ficar muito bom, já tá muito bom, tá? Esses daí que eu tô falando de ligação,
parece, tipo, vai ser tipo aqueles robôs da Claro, sei lá, não. Não Mano, mais. tá longe disso, tá? Eu sou dele. Já está muito longe disso. Se você acha isso, você só não viu ainda, vai lá, escreve Eleven Labs. Você vai ver os negócios de voz que tem, ou fala com o ChatGPT, você já vai ver que é bizarro. Você interrompe ele te entende, ele conversa e tal, muito louco. Então eu acho que começa nisso, em eficiência operacional. E conforme você vai testando isso, você vai descobrindo mais use cases, entendeu? Excelente, muito bom. Você vê, normalmente quando a gente fala de um agente de IA, o vendedor até arrepia, né? Porque ele fala como se fosse algo que é só atendimento. E não é o que a gente está falando aqui, né? A gente tá Longe, tá eu indo, nem falei de atender. Não, a gente está indo... E eu diria até muito além. Porque talvez essa parte de operacionalizar o serviço da venda é a parte mais chata para o vendedor. Porque eu falar para ele é o flow. Ele fala, ele gosta, ele conversa, ele se relaciona. Vocês têm qualificador hoje? Ou já vai direto pro vendedor? O qualificador do lead? Do lead temos. Então, se liga nesse processo, vê se não acontece igual no caso de vocês. Isso já faz 1 ano e meio que a gente solucionou, e aí eu fiquei possesso, porque eu descobri que esse processo... Faz uns 3 meses que o processo caiu e não tava funcionando. Eu fui lá, arregacei o time de vendas. Tipo, mano, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês não avisaram pra gente resolver? Mas o que eu descobri? Tava lá, 1 ano e meio atrás, rondando o time de vendas. Não é minha área, nunca cuidei do time de vendas. Mas eu tava lá, trocando uma ideia com os caras. E aí eu fui olhar no CRM que tinha vários leads que já estavam lá no meio do processo de vendas, lá com o closer, lá rolando. Então, pra galera que não sabe o closer e qualificador... Qualificador o primeiro cara pega lá para fazer um filtro. Basicamente, assim, desse contato aqui, esse aqui vale a pena a gente falar, esse aqui não vale e tal. Então, esse é o qualificador. Depois vai pro closer, que é o cara que fecha, né? O cara que vai lá e finaliza essa venda. Pensa que eu fui ver lá no nosso sistema de vendas, tinha vários contatos na etapa de closing, de fechamento, que não tinha dado de qualificação. Eu fiquei... Foi direto? Foi direto? Cadê os qualificadores, velho? Que os caras não estão trabalhando? O que é isso? Fui falar com o time de vendas. Porque eu nem lembro por que eu fui fazer isso. Não é meu trampo, nunca foi meu trampo, mas por algum motivo eu tava olhando isso, enfim. Cheguei lá, os caras, não, pô, calma, fica de boa. É óbvio que a gente tá fazendo a qualificação. É só que a gente deixa pra colocar as anotações da qualificação no final do dia. Porque como o qualificador ele tem o horário comercial pra ligar, então ele tá ligando. E aí depois, no final do dia, ele anota. Ele ouve as ligações que ele fez e ele coloca no CRM. Eu fiquei, velho, meu Deus. Então você tá querendo me dizer que ele poderia trabalhar ele poderia produzir o dobro trabalhando o mesmo, basicamente. Porque se ele ouve a ligação de novo, tudo bem, ele ouve em 2 vezes. Então ele poderia produzir 30% a mais, 25% a mais, 50% a mais, trabalhando o mesmo, é isso. É isso. Cara, isso 1 ano e meio atrás. Hoje em dia é muito mais fácil, mas 1 ano e meio atrás a gente já resolveu que a gente pegava o cara usa uma ligação, então é telefone. Ele não liga do telefone dele, ele liga de um VoIP, que é um sisteminha de ligação. Perfeito. O sisteminha de ligação, ele grava. No que ele grava, ele manda pra algum lugar. Nesse mandar pra algum lugar, a gente mandava pra uma AI, transcreve. Da transcrição, a gente pegava as informações que a gente queria, então não é só a transcrição, porque 20 minutos de ligação numa transcrição por extenso não serve de nada pra ninguém. Então a gente pegava essa transcrição, rodava na AI de novo, para só extrair os dados que são relevantes. Quanto que é de faturamento? Qual que é o nome da empresa? Quantos funcionários ela tem? Quanto tempo ela tem? Quanto que ela investe em mídia? Que são as nossas informações. E aí preenchia o CRM. Então o cara, literalmente, ele fazia ligação, ele terminava 2 minutos depois, o CRM tá preenchido. Tava no CRM. Entendeu? Pô, isso, cara, ganha 30%, 50% de produtividade assim. É um AI sabe? que entra com um braço a mais, outro braço, vai ajudando, né? É um auxiliar. Outro que é legal pra caramba, case. Tipo assim, eu não sei se isso é forte no caso de vocês, no nosso é muito importante a gente trazer casos de sucesso. Sim. Então, acontece muito isso ainda hoje, porque esse aí a gente ainda não implementou muito top, mas já tá no roadmap aqui, que é o quê? A gente tem vários cases. Se você colocar lá no YouTube V4 Company Cases, vai ter um canal no YouTube que tem centenas de cases da V4 gravados pelo cliente, igual vocês fazem. Alguns é nosso, alguns é do cliente, enfim, tem vários modelos. Inclusive tem o nosso lá, tá? Bom demais. É isso aí. Então, o que a gente tá fazendo? Pensa que no processo de vendas, você precisa de um case para vender. O ideal é você ter um case personalizado. Sim. Só que o cara pesquisar esse case lá no YouTube é mó trampo, né? Você teria que ter um bom título, uma boa estrutura e tal. E aí o cara também, você tem que confiar que todo mundo vai pesquisar.
e você vai ter que confiar no intelecto do seu vendedor, que na média todos eles vão ter uma boa conexão daquele caso de vendas que ele tá agora, sendo que ele passa por 40 reuniões por semana, sei lá, e vai ter uma boa conexão e extrair bons insights do case versus o cliente que ele tá lidando agora. Isso é difícil. Você treinar todo mundo para ser bom em pesquisar rápido, pesquisar direito, e tirar um insight, fazer uma conexão com 50 clientes por semana e tendo esse tino, porra, é difícil. Imagina se você pudesse, e hoje você já pode, você consegue fazer isso, pegar lá no seu sisteminha de CRM, se você tem os seus cases organizados, você passou pela reunião de vendas, você quer mandar um case, você já pode colocar um agente que vai olhar o caso daquele cliente, vai falar, beleza, é uma indústria têxtil desse jeito, dentro dos nossos cases tem esse case, desses 3 cases, esse aqui faz mais sentido, porque lá na reunião vocês falaram de não sei o que, não sei o que, não sei o que, então isso aqui vai conectar com as dores desse cliente, fala desse case aqui, que esse case é top. Você pode fazer um agente que faz isso. Prepara a reunião para você. Isso não é nem preparar a reunião, isso aqui poderia ser para preparar a reunião, poderia ser para enviar posteriormente um case. A preparação de reunião é mais um cenário que você pode usar. Imagina você receber um lead lá vamos supor, eu recebi um lead lá da TechSul. Cara, que diabos é a TechSul? Se eu olho por nome, não sei vocês, mas eu não faço ideia. TechSul é tecnologia do Sul, não sei. É isso é o máximo que eu sei. O que eu vou ter que fazer é procurar a TechSul, entrar no Instagram, abrir o site, ver quem somos, emissão, visão, valores, não sei o quê. E entender, ver uns artigos, ver se tem os artigos, se os caras são bombados ou não, qual é que era. Cara, você consegue fazer uma AI hoje relativamente simples que vai fazer toda essa pesquisa para você e te entregar um relatório. Se você for no ChatGPT hoje e escrever, faça uma pesquisa profunda da TechSul e me diga que diabos é essa empresa, e você clicar lá no botãozinho de Deep Research, eu não lembro qual que é é investigar em português. Você clica no botãozinho de investigar, cara, vai sair uma pesquisa bizarra que você pagaria normalmente para um cara de desk research, você pagaria uns 4 mil de salário, pelo menos, para esse cara. Você faz custando $20 no ChatGPT hoje, pesquisas absurdas, bizarríssimas, que já serviriam como uma preparação de reunião para falar com o seu cliente. E a preparação prévia, né, nessa construção de relacionamento e de confiança, é uma pecinha do quebra-cabeça muito importante. Você demonstra preocupação com o cliente. Você demonstra que você se preparou para ir lá conversar com ele, mesmo que seja o primeiro contato. Então, isso é verdade demais. Utilizar a inteligência artificial para ela te ajudar, né? Numa forma simples. Prepare essa reunião para este cliente, para mim. O objetivo desta reunião é este. Isso já é um bom use case. Se você pegar o próprio ChatGPT mesmo e colocar para ele lá, né? Tipo, os parâmetros. Se você, por exemplo, tem lá a transcrição da reunião, vamos dizer, que essas ferramentas são bem fáceis. Você pode usar, vou dar as dicas pra galera, se quiser anotar. Transcrever reunião. Se você não tem o Teams ainda, por exemplo, ou o Zoom, acho que o Zoom também tá transcrevendo já. Na pior entre aspas, a pior das hipóteses, mas eu acho muito melhor do que essas ferramentas, é você usar algo como o TLDV. TLDV, baita ferramenta, ele vai entrar nas tuas reuniões, vai transcrever, resumir, criar as ações e tal, e vai te entregar a transcrição. Você fez uma reunião, ou você fez uma qualificação, você pegar isso, bruto mesmo, jogar no ChatGPT e falar, me dá umas ideias aqui do que eu deveria falar com esse cara, quais são as possíveis dores que ele tem, o que eu poderia falar para ele no geral, como que eu poderia usar para conectar, me explica melhor sobre o setor desse cara, me fala sobre dores do setor, enfim... Perguntas que você acha que são boas para o seu produto ou para sua relação, ele vai te entregar um zilhão de coisas interessantes que geralmente no passado a gente tinha que fazer no braço, hoje essas ferramentas fazem para gente. Tem 2 características importantes, né? A primeira é o tempo que a gente precisaria fazer essa pesquisa, ali é quase instantâneo, e profundidade. E normalmente quando você não é nem instantâneo. O Deep Research tem Deep Research que leva 15 minutos para acontecer. Só que a pesquisa que sai é tipo assim, 20 páginas de pesquisa profunda, sabe? Uma pesquisa humana, né? Demoraria de dias, talvez, né? E não teria a mesma profundidade, né? Não, nunca. Então, assim, é algo que a gente precisa, de fato, olhar com atenção e trazer para o nosso dia a dia, né? É que eu só reforcei a questão dos minutos, porque, para mim, me surpreende muito mais quando o ChatGPT demora para responder. Porque, pensa, ela é um computador. Sim. Ele é um ultra mega blaster rápido. Sim. Então, se ele demorou 15 minutos ou 7 minutos pensando, cara, ele
você já viu as respostas que ele dá em 2 segundos. Essas são respostas quilométricas, gigantescas e super contextualizadas. Ele ficou 7 minutos pensando, aí você vai ver num Deep Research, quando você faz o investigar lá, às vezes ele lê 100 sites diferentes em 7 minutos. Quantos sites você consegue ler em 7 minutos, tá ligado? Às vezes mal consegue um, né? Tipo, Dificuldade de enxergar informação. tá ligado? Então, você até consegue ler talvez, mas assim, você sacou e você vai conseguir juntar tudo isso numa tese em 7 minutos, você não vai, entendeu? Então, esse que é a parte incrível. Assim, a gente tá com um desafio grande aqui, nosso, hoje, que é o tempo, né? Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido demais, né? A gente só falou de vendas, como é que é a operação, revenda, expansão. Tem assuntos aqui pra gente falar aos montes, né, sobre isso, né? Mas eu queria fazer uma última pergunta para você, Guilherme, pra gente finalizar, tá? Quais são as suas recomendações sobre como uma agência, como a V4, né, que você está aqui representando, pode beneficiar as indústrias com ampliações de receitas e otimização de processos? A gente falou bastante coisa sobre IA, enfim, mas mais do que isso, tem toda a expertise que vocês já têm, histórico, experiência, etc. Como que vocês conseguem ajudar uma indústria? Boa. A gente mudou isso várias e várias vezes, assim, ao longo dos anos. E o melhor modelo que a gente conseguiu chegar é não necessariamente, num primeiro momento, oferecer um produto objetivo para o cliente. Pensa assim, ó. Eu posso chegar numa indústria hoje e vender um serviço de mídia, ou um serviço de design, ou os dois juntos, landing page, não sei o quê. Talvez você que está nos ouvindo aqui nem sabe exatamente direito como cada uma dessas coisas funciona e tal. Então, para evitar que a gente venda errado, literalmente para isso, tá? Para evitar que eu venda uma coisa que o cliente não precisa, a gente criou um outro tipo de serviço, que a gente chama de estruturação estratégica, onde a gente entra com o cliente durante 30 dias aproximadamente, 30 a 45 dias no máximo. Então a gente senta com esse cliente e o trabalho, ele é um trabalho mais consultivo. No sentido de que a sua empresa pode fazer para crescer mais. Então ele é um processo, ele vai ter um valor fixo que, para a galera que está aqui hoje, eu acho que a gente pode fazer um negócio diferente. Eu não sei o que ainda, mas a gente vai dar alguma condição especial, um desconto na prática dentro do valor que a gente geralmente pratica. A gente vai fazer isso, depois eu falo como que vocês conseguem isso, mas pega o processo aqui. A gente faz todo um diagnóstico do que você precisa para você conseguir crescer a sua receita no seu negócio. Dura aproximadamente 30 a 45 dias. No final desse processo, no final do diagnóstico, se você falar assim, cara, achei zoado, não gostei, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Não tem, garantia incondicional. Fantástico. Você não gostou, a gente devolve o seu dinheiro. Basicamente funciona dessa forma. Se você gostou, aí você tem 2 opções. Vou implementar internamente. Cara, tem meu time de marketing já aqui, a galera é boa. Pô, que nem vocês aqui, vocês já tem um time. Cara, vocês podem fazer em casa. Ou a V4 eventualmente vai poder também te ajudar. E aí a gente vê lá, e aí eu tenho mais contexto também para te ofertar, para te oferecer para esse cliente um negócio que faz sentido, que vai ajudar ele, que vai ser bom para todo mundo. Então, eu acredito que esse serviço, esse formato de trabalho é o melhor, porque ele não tem risco para o cliente, ele vai pagar. Se ele não gostar no final, a gente devolve o dinheiro e tá tudo certo. Se ele gostar, ele pode decidir fazer comigo ou não tá amarrado a nada. Então, fantástico. A gente vai dar uma condição especial para quem tá nos ouvindo aqui e quiser ter esse contato, ter essa conversa. Como que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no Instagram de vocês, vocês vão ir lá na V4 Company, bem fácil, V4 Company, vocês já vão achar, tem um V4 grandão vermelho assim no Instagram. Vocês entram lá e mandam uma mensagem para esse perfil. No momento que você estiver ouvindo aqui, seja no dia que lançou ou qualquer outro dia, vai estar lá disponível. Você manda uma mensagem no perfil, escrevendo o nome da empresa aqui, o nome do podcast, TechSul. Só manda TechSul, não manda um emojizinho junto, não manda um monte de texto, manda só TechSul, que a gente vai te mostrar os caminhos lá para você conseguir uma condição especial dentro da estruturação estratégica, que é esse formato para a gente te ajudar aí também. Esse aqui é uma confiança no serviço, hein? É isso. Se não for legal, devolve o dinheiro e tá tudo certo. Muito bom, excelente. Show? E é um serviço assim que é fantástico, né? Para indústrias, empresas de todos os tamanhos, né? Porque você está ouvindo uma outra opinião. E às vezes uma outra opinião ela traz pra gente insights que aqui eles deixam livres, né? Pra gente decidir, né? Sim. Vamos fazer internamente ou vamos fazer externamente, né? Então isso acaba sendo muito importante e interessante também. Exato. Então, Guilherme, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. A gente
ficou muito felizes aqui de você conseguir participar com a gente. A gente tinha mais 1 milhão de perguntas para fazer para você. Se você tiver aí uma oportunidade de a gente fazer uma segunda rodada, a gente fazer uma segunda rodada, a gente tem aqui 1 milhão de perguntas que eu tenho certeza que não ajudariam só a TechSul, ajudaria uma série de outras indústrias, outras empresas, porque essa expertise que está trazendo é muito importante para esse mercado. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme. E parabéns pelo trabalho. Acho que vocês estão fazendo um excelente trabalho. Valeu. As empresas precisam realmente de muita ajuda para crescer e utilizando tecnologia, né? Então, obrigado e parabéns. Pô, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Assim, a gente pode fazer outros momentos aqui também. Acho que é legal. Talvez, quem sabe, a gente pode fazer o próximo e a gente fala mais sobre um assunto similar lá no Roy Hunters. Olha aí. Acho que esse pode ser uma boa continuação Convite desse papo. aceito. Legal, Convite legal. aceito desde Fechou. já. Então a Muito gente bom. vai organizar de verdade esse aí lá no Roy Hunters a próxima. Então. Combinado. Tá bom. Obrigado de Obrigado, novo pelo bom. convite. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.